O texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 27, que diz o seguinte: Você foi pesado numa balança e foi achado em falta. Esta é uma palavra de condenação que o próprio Deus trouxe para o rei Belsazar, que foi o último rei do grande império da Babilônia. Este rei estava profanando as coisas de Deus, estava vivendo em idolatria, estava fazendo coisas que desagradavam ao soberano Senhor, até que chegou o momento em que Deus julgou aquele homem. Surgiu durante uma festa que o rei Belsazar dava uma mão que escreveu na parede algumas palavras de condenação contra aquele rei, e dentre estas palavras, a interpretação dada pelo profeta Daniel foi exatamente esta que eu li aqui agora há pouco. Aquele rei fora pesado numa balança e fora achado em falta. Chegará o dia em que eu e você também seremos colocados numa balança pelo próprio Deus. Uma balança essa que tem pesos justos, uma balança fiel, uma balança honesta, uma balança correta, verdadeira. E quando isso acontecer, será que nós também seremos achados em falta? Quando chegar o dia em que o nosso próprio Deus nos colocar numa balança para nos pesar, para nos avaliar, para nos julgar, será que nós seremos considerados culpados diante de Deus? Houve um homem muito fiel ao Senhor, chamado Jó, que ele sofreu uma série de tragédias em sua vida. Ele perdeu toda a sua riqueza, ele perdeu toda a sua família, ele perdeu a sua saúde, o seu prestígio, seus empregados, seus amigos, enfim, ele perdeu tudo. Mas ele sabia que a sua postura e a sua conduta era muito correta diante de Deus, que ele chegou ao ponto, inclusive, de dizer num dos seus diálogos com os seus amigos, que Deus poderia colocá-lo numa balança e ele ainda assim seria achado como um sincero, como um verdadeiro, como um fiel. Jó tinha essa consciência. Ele poderia ser pesado por Deus numa balança, e mesmo assim ele seria aprovado. E eu volto a questionar a mim e a você em relação a essa questão que um dia irá nos alcançar. Quando nós formos pesados numa balança, será que nós seremos achados em falta? Quando Deus pesar, por exemplo, as nossas atitudes numa balança, será que o que vai pesar são as atitudes boas ou as atitudes ruins? Será que são as coisas boas que nós fazemos pelo próximo? Ou será que são as coisas ruins que nós fazemos contra eles? Quando os nossos sentimentos forem colocados numa balança, será que haverá falta de bons sentimentos, como o amor, como o perdão, a compaixão? Ou será que haverá mais do que de sobra os maus sentimentos, como o rancor, a ira, a inveja, o ódio, o desejo de vingança, etc. Quando os nossos pensamentos forem colocados numa balança, será que os bons pensamentos, aqueles que são verdadeiros, puros, justos, honestos, louváveis, de boa fama, será que esses pensamentos serão os que prevalecerão? Ou será que os nossos pensamentos imorais, impuros, violentos e ruins serão os que prevalecerão? As nossas palavras, será que são aquelas que abençoam as pessoas que pesarão mais? Ou será que elas estarão em falta no dia do nosso juízo e as más palavras serão as que pesarão? Esta é uma realidade, meu amigo, que nós haveremos de encarar um dia. Deus nos colocará numa balança, e que o nosso fim seja diferente do fim do rei Belsazar, pois quando ele foi julgado por Deus, ele foi encontrado como culpado. Quando ele foi pesado numa balança, ele foi achado em falta. Que o oposto disso aconteça conosco, que quando formos julgados por Deus, nós sejamos inocentados, não por nossa própria justiça, mas pela justiça de Deus, pela justiça de Jesus. E quando nós formos colocados numa balança, que não sejamos achados em falta, mas que seja tudo correto, agradável, aceitável e aprovado por Deus. Essa é a nossa reflexão para hoje. Que Deus possa aplicá-la ao nosso coração e nos abençoar. Amém.